Vamos aproveitar esse sucesso do filme do Mussum para a gente fazer uma análise astrológica desse músico e comediante simplesmente fenomenal, tá bom, gente? Vem comigo. Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos aí estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Só dando os dois recados iniciais de praxe aqui, gente, tá? Primeiro é sobre os meus atendimentos, né? Eu já estou com a agenda aberta aí para a primeira metade de dezembro, ok? Se você tiver a fim de marcar uma consulta para ter vislumbres de autoconhecimento à luz da astrologia, estou à disposição, tá? Eu não vou parar no fim do ano, eu vou seguir direto atendendo. Tá? A sessão é de 2 horas, tá? Essa sessão ela fica gravada e depois é disponibilizada para a pessoa guardar com ela. E os preços estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E o segundo, gente, é um pedido para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal, sabe que o vídeo vai ser bom. Eu peço que você já deixe um like aí na confiança, tá? Isso aí ajuda o canal, porque uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a mensagem que o vídeo é relevante e que o conteúdo é importante, tá bom? Mas vamos falar do nosso saudoso e querido Mussum, não é verdade? Tá rolando o filme aí nos cinemas, que tá todo mundo falando desse filme, que é sobre a vida do Mussum. Tá? Eu fui assistir aí no último final de semana, né? Primeiro porque fez parte da minha geração, fez parte da minha vida. Muito do que foi passado ali no filme eu testemunhei, né? Muitas cenas, muitos quadros, muitas músicas. Eu fui testemunha daquilo tudo. Para mim, o Mussum era o trapalhão mais engraçado, né? Era o mais carismático, assim, uma figura absolutamente genial, né? E que infelizmente jamais teremos outro Mussum. Né? Teremos cópias, teremos covers, né? Mas o original, infelizmente, a gente perdeu, e eu acho que a gente perdeu cedo demais. E segundo, porque eu li a primeira edição da biografia do Mussum, né? Que é essa daqui, escrita pelo Juliano Barreto, de 2014. Né? Mussum Forever, Samba, Mé e Trapalhões. Tá? Agora, essa biografia teve uma nova edição que foi ampliada e teve o subtítulo trocado. Né? E foi em cima dessa nova edição que fizeram o filme. O Mussum, como eu disse, era uma figura genial, né? Absolutamente genial, que também era um músico e sambista assim, de primeira categoria. Pouca gente das gerações mais recentes sabem disso. Tá? Vem ele apenas como comediante, né? Como um dos integrantes dos Trapalhões. Mas o Mussum foi um grande sambista, um grande músico, líder de um conjunto, que é aquele conjunto Originais do Samba, né? O grupo Originais do Samba, que existe inclusive até hoje. Tá? Acontece com o Mussum assim como com a Hebe Camargo. Né? Muita gente das novas gerações não sabem que a Hebe Camargo começou a carreira como cantora. Né? A Hebe chegou a cantar em festivais lá nos anos 60, chegou a gravar discos, cantar em auditórios de rádio, que naquela época tinha isso, né? As rádios tinham auditório, recebiam as pessoas. Né? Só conhecem ela como apresentadora. Só que a carreira de apresentadora da Hebe aconteceu meio que por acaso, né? Meio sem querer. Tem toda uma história que ficaria assim muito longa para contar agora, mas é meio assim, ela estava no lugar certo, na hora certa, né, quando aconteceu dela se tornar apresentadora. Tá? O filme do Mussum é fora de série, né, eu recomendo a todos que assistam. O Ailton Graça interpreta um Mussum que muitas vezes parece que a gente está vendo o próprio Mussum na tela, tá? Apesar das diferenças físicas entre os dois, porque o Ailton Graça é muito mais parrudo que o Mussum. Mas ele consegue transcender isso e fazer um papel fenomenal, né? Merecedor de todos os prêmios. Tá? Tem uma moça também que eu não conhecia, chamada Cacau Protásio, né? Que faz o papel da mãe dele quando era jovem. Tá? Essa moça mata a pau, também excelente atriz. E tem a veterana Neuza Borges, né? Que essa aí é velha conhecida das novelas, dos filmes, tá? Uma atriz assim fora de série, muito premiada, que faz a mãe dele já idosa, né? Inclusive a cena onde o Mussum conversa com a mãe, tá? Ela praticamente já no leito de morte, e ela fala que fez tudo para que os filhos tivessem escolhas, pois ela não teve escolhas, a não ser trabalhar, trabalhar, trabalhar feito uma louca,
né? E essa cena aí só não emociona quem for muito seco por dentro, muito oco por dentro, né? Aquele tipo de pessoa que você passar no moedor de cana, não vai sair substância nenhuma, não vai sair sumo nenhum, tá? E também muito emocionante a cena final, né? Onde ele conversa com a molecada da Mangueira, passando aquela lição de vida, né? Contando da vida dele, dando conselhos, também é muito emocionante, tá? Agora, para mim, uma das melhores partes do filme, sem dúvida, é a trilha sonora, né? A geração mais jovem vai conseguir sentir um pouquinho de como era a música brasileira dos anos 50, 60 e 70 e poder fazer uma comparação com essa merda, né, que a gente tem hoje, que é chamada de música. Tá? Vocês me desculpem, mas não tem outra palavra para definir o que a gente tem hoje como música. Né? E eu, quando vejo filmes, documentários, tá, etc., retratando como era o Brasil e sua cultura dos anos 50, 60, 70, com o que a gente tem hoje, com essa época de merda que a gente vive, né, eu sinceramente fico deprimido. Tá? É sério isso, eu chego a ficar meio mal, né, quando eu vejo. Estamos hoje vivendo uma decadência total em termos culturais, musicais, educacionais, políticos, morais, éticos, tudo. Tá? Eu, inclusive, vejo muita gente hoje em dia tentando justificar certas músicas, certas letras de música, que tem muita vulgaridade, um extremo mau gosto, cheios de violência, apologia à criminalidade, apologia à vulgaridade, apologia às drogas, etc. E tentam justificar isso como uma música de resistência, às vezes de pessoas mais pobres, de pessoas de comunidade e tal. Só que aquelas pessoas do passado, né, aqueles grandes sambistas dos morros do Rio, eles também eram pessoas carentes, eles também moravam em comunidades, tá? Em lugares muitas vezes insalubres, eles também eram muito pobres. Né? E eu não estou falando só do Mussum e dos originais do samba, eu também estou falando do Simonal, do Cartola, do Jair Rodrigues, que não era do Rio, mas também veio de uma origem muito humilde, do Zequete, do Pixinguinha, da Clementina de Jesus, Elza Soares, Jamelão, né, os compositores da Mangueira, né, e de outras escolas de samba também do passado, Salgueiro, etc. Todos eles. Né? E sim, né, eles conseguiram resistir e transcender a sua realidade, criando obras musicais absolutamente geniais, né? Mostrando que apesar de serem pobres, apesar de serem carentes, eles eram pessoas fortíssimas, né? Que deram mostras dessa força, deram mostras da sua inteligência, mostras da sua musicalidade, mostras da sua poesia. E eu recomendo fortemente o filme, tá? Apesar de eu, como virginiano, né, ter visto assim algumas incongruências, tá? Primeiro que o Mussum não foi convidado pelo Dedé Santana e pelo Renato Aragão para fazer parte do elenco dos Trapalhões assim de primeira, tá? O filme mostra isso, mas não foi bem assim, tá? Na verdade, ele foi convidado primeiro para fazer um programa com eles, um programa que tinha na TV Record chamado Os Insociáveis, né? Tinha havido, sim, nos anos 60, um programa chamado Os Adoráveis Trapalhões, que além do Dedé e do Renato Aragão, tinha o Ivon Cury, tinha o Ted Boy Marino e outros, né, no elenco desse programa. Acho que a Vanusa também tinha. Só que esse programa foi descontinuado e no começo dos anos 70 criaram os Insociáveis, que foi por onde o Mussum entrou. Tá? Depois, se não me engano, eles foram para a Rede Tupi. Na Rede Tupi virou aí de novo os Trapalhões. Tá? E aí foram para a Rede Globo e aí a história que todo mundo sabe. Né? O filme não aborda com muito detalhe a separação temporária do grupo ocorrida ali por volta de 1983, tá? Por conta de divergências artísticas e financeiras. Né? E o Mussum não foi tão passivo assim como o filme tenta mostrar. Né? Aquela coisa com o Dedé Santana à frente, agitando e tal. E o Mussum meio passivão, tentando contemporizar. Não foi bem assim. Tá? O Mussum não era passivo em nada. O Mussum era um cara ativo, muito determinado nas coisas dele. Né, corria atrás do que queria, né, talvez até com certo exagero, mas ele não era nenhum bobão. Né? Ele dava o troco direitinho nos outros, quando havia brincadeiras e sacanagens pro lado dele. Né? Era a mãe de um que fazia ponto na esquina, era a peruca do outro que fedia e sai para lá mineirinho que a tua peruca fede. A cabeça chata do Renato Aragão que dava para fritar um ovo. Era chumbo trocado entre eles o tempo todo. Tá? O filme também não fala do desfalque que eles, né? Eles, eu digo, Dedé, o Mussum e o Zacarias, eles sofreram na empresa que eles criaram, os três, a Demusa. Né? Porque assim, eles eram artistas, se dedicavam à carreira artística e deixaram a empresa ser administrada por gestores profissionais. E, só que quando eles foram ver, tinha um desfalque lá, mas um desfalque assim, de terra arrasada. Tá? Que eles tiveram que começar praticamente tudo do zero de novo. Né? O filme não toca nesse assunto.
Tá? O filme também não fala da parceria que os Originais de Samba tiveram com a Elis Regina na primeira Bienal do Samba, em 68, cantando uma música chamada Lapinha. Tá? Isso aí foi algo antológico, tá? E muito marcante na carreira deles. Okay? E eu não vi o filme abordar isso daí. Né? E o filme também não aborda uma figura muito importante para os Originais do Samba, que foi o Jair Rodrigues. Né? O Jair Rodrigues ajudou o grupo a se estabelecer em São Paulo, quando eles vieram tentar sorte aqui na capital de São Paulo. Foi o padrinho deles aqui em São Paulo, ajudou a arrumar trabalho, né? Levou o grupo para o empresário dele, um cara chamado Corumba, que ficou muito tempo empresariando os Originais do Samba. E o grupo fez turnês internacionais com o Jair Rodrigues, né? Pelo México, por outros países aí da América Latina, eu acho que a Europa também, se não me engano. Tá? Então eu senti falta de pelo menos uma referência ao Jair Rodrigues. Né? Para mim doeu um pouco eles não terem citado Jair Rodrigues, porque eu sempre fui fã absoluto do Jair Rodrigues. Né? Para mim, ele foi um dos maiores cantores e artistas que esse país já teve. Né? Ele cantando Disparada em 1966, para mim foi um momento assim mágico, né? Um momento assim quase que cósmico, né? Aquela coisa da arte que consegue, ainda por uns momentos, nos proporcionar assim, uma experiência estética que nos leva a um patamar de consciência diferenciado. Tá? Com a morte do Jair Rodrigues em 2014, o Brasil perdeu muito daquela alegria dele no palco. Né? Aquela coisa da alegria do brasileiro, da simpatia, do sorriso, da leveza, do gingado, do balanço. Por isso que eu digo, né? A gente está em decadência. Estamos em decadência total. Nunca mais haverá outro Jair Rodrigues, nunca mais haverá outro Simonal, nunca mais haverá outro Mussum. Tá? Nem quem de perto os substitua. Mas agora, finalmente, vamos para a parte astrológica, tá? Avisando apenas que aqui teremos hoje uma limitação. Né? Não temos o horário de nascimento do Mussum, só temos a data de nascimento. Não poderemos fazer análise por casa, né? Nem ver qual ascendente tem o meio do céu, nada disso. Tá? Teremos que nos limitar às posições por signo e os seus aspectos, ok? Se alguém tiver a informação da hora correta do nascimento dele, que por favor me passe. Às vezes eu vasculhei a internet inteira e não achei nada. Tá? Mas vamos em frente aí com a interpretação, tá bom? Então, gente, vamos começar a análise, tá? Como eu disse, o horário é desconhecido, então a gente vai colocar o horário ao meio-dia, nem para pegar a Lua no meio do caminho dela, tá? Então não leve em consideração os posicionamentos por casa, tá bom? A gente não sabe o ascendente dele, se era Câncer, se o meio do céu era Áries, se a sexta casa era em Sagitário, a gente não sabe isso. Bom? Vamos só fazer a análise por planetas e aspectos e signos, ok? Só que de cara a gente já pode ver o seguinte, ó, ele tem uma conjunção de Sol com Vênus, tá? Que isso aí dá dons e talentos artísticos, tá? Conjunções com o Sol sempre falam muito sobre a vocação, né? Então ele sim tinha uma vocação artística, tá? Ou pelo menos muito gosto pela arte e pela beleza. Né? Mostra também uma pessoa sedutora, talvez até de uma sedução mais agressiva, pois estamos falando de uma conjunção Sol com Vênus em Áries. Tá? Ele foi realmente muito mulherengo, né? Teve filhos com várias mulheres. Tal. Era um cara político, diplomático. Né? Quem lê aquele livro vai perceber do que eu estou falando, porque quando ele era líder dos Originais do Samba, ele aproveitava a simpatia que ele tinha, aproveitava os contatos em shows e festivais para cavar contatos e apresentações, né? Para cavar trabalho, né? Vamos dizer assim. Por isso que eu disse que o Mussum não era nenhum idiota, tá, gente? Era um sujeito esperto, né? Líder, né? Que esse Sol em Áries mostra a liderança que ele tinha nos Originais do Samba. Tá? Ele batalhava muito, né? Tanto por ele quanto pelo grupo, né? Pelo menos enquanto ele foi lá dos Originais do Samba. Tá? Infelizmente a gente não sabe a posição por casa para a gente poder ter mais detalhes dessa conjunção aqui, ok? Temos aqui essa Lua em Leão. Quem tem a Lua em Leão, principalmente se ela estiver forte do mapa, vai saber o que eu estou falando, tá? Que é a indicação de uma mãe dominadora. Aquela mãe que tem muito orgulho dos filhos, que tenta passar altos valores morais e às vezes até religiosos para os filhos, mas que quem manda é ela. Tá? Eu sei porque eu tenho a Lua em Leão, eu sei o que eu estou falando. Tá bom? E quem assistiu o filme, leu o livro, tal, vai ver isso claramente. A mãe do Mussum, né, a dona Malvina, era ela quem mandava.
Ela até fazia algumas coisas, mas ele até fazia algumas coisas, mas fazia escondido dela. Mas quem mandava era ela, tá bom? Temos também aqui uma Lua em trígono com Vênus e em trígono com o Sol, tá? Então tá aqui esse trígono aqui da Lua com Vênus com o Sol, beleza? A Lua trígono com Vênus fala de carisma, capacidade de seduzir, facilidade com o sexo oposto. Né? E em trígono no Sol nós temos uma facilidade entre consciente e inconsciente, ok? Aspectos harmônicos entre o Sol e a Lua significa que você não se auto-sabota. Né? Aquilo que você se propõe a fazer, né, que é o caso ao Sol, não é sabotado por ações e reações do teu inconsciente imediato, que é a Lua. Né? Por exemplo, você decide que quer economizar dinheiro. Né? O Sol decidiu isso. Né? Você conscientemente decidiu isso. Né? Caso você tenha aspectos tensos entre o Sol e a Lua, você inconscientemente pode acabar frequentando lugares e pessoas que te levam a gastar. Você procura instintivamente certos ambientes e certas pessoas que acabam sabotando aquilo que o teu Sol decidiu. Tá? É o que eu chamo da Lua atrair o Sol. Né? E isso gera muita frustração e também muita indecisão na pessoa. Né? Só que no caso dos aspectos fluentes, isso tende a não ocorrer. Tá? Essa coisa da autossabotagem, tá, entre a Lua e o Sol também pode haver quando a Lua ocupa o signo imediatamente anterior, né, ou imediatamente posterior ao signo do Sol, né, que são em geral signos bem diferentes. Tá? Por exemplo, quem tem o Sol em Virgem, que quer ficar conscientemente quietinho e trabalhando, mas o cara tem uma Lua em Leão, por exemplo, que conscientemente está aparecendo, está agitando, está falando alto, né, está se mostrando. Tá? É mais um caso onde a Lua acaba atraindo o Sol. Tá? Nós temos esse estélio aqui com Júpiter, Saturno e Urano. Deixa eu destacar ele aqui. Ó. Uma conjunção Júpiter-Saturno mostra uma certa moderação entre expansão e trabalho duro. Tá? É comum em mapas de pessoas bem-sucedidas, né, que sabem dosar uma coisa e a outra, tá? Sabe dosar a expansão e o trabalho duro para conseguir essa expansão. Tá? A conjunção entre Júpiter e Urano mostra criatividade e boas ideias. Né? E uma conjunção Saturno-Urano mostra uma tentativa de conciliar tradição e modernidade. Tá? A gente não pode mais falar mais sobre isso, porque a gente não sabe a casa e a angularidade desse estélio aí, ok? Eu acho que esse estélio não está tão elevado no mapa assim, tá? Nem está angular. Se eu fosse apostar aqui, eu diria que quem está angular nesse mapa é o planeta Netuno, né? Ou então a Lua, tá? Por uma série de fatores, ok? A Lua faz uma quadratura com esse estélio. Olha aqui. Ok? E essa quadratura, primeiro com Júpiter, tem muito a ver com Mussum, tá? Porque mostra uma pessoa que ela é exagerada, né? Generosa demais, indulgente demais, inclusive consigo mesma, né? Emocionalmente expansiva, bonachona demais. Tá? E a quadratura com Urano mostra uma possível situação de se sentir abandonado na infância. Tá? A gente tem que lembrar que a dona Malvina, a mãe dele, saía para trabalhar todos os dias em casas de família, longe, né, porque ela tinha que descer o morro e ir lá para a zona sul do Rio de Janeiro. E na sexta-feira ela voltava cheia de roupa dos patrões para lavar. Tá? Passava o fim de semana inteiro lavando e passando roupa, para tudo recomeçar na segunda-feira. Né? Depois colocou ele num colégio interno, porque ela não queria ver ele perambulando pelas ruas, tá? E ele se tornou um excelente aluno. Mas talvez ele tenha se sentido um tanto abandonado, né? um tanto negligenciado, mesmo porque, pela regra do colégio interno que ele estava, o contato com a família era feito apenas no último domingo de cada mês. Okay? No mais, ficar sem os parentes não seria propriamente uma novidade. Carlinhos, né? Carlinhos era o apelido do Mussum na infância, né? Carlinhos já havia se acostumado até a passar as noites de Natal longe da família, já que Malvina e Nancy era a irmã mais velha dele, trabalhavam dobrado, cozinhando para as ceias de feriados como a Páscoa, o Natal e o Réveillon dos patrões. O Mussum também tinha uma obsessão pelos estudos, tá? Ele incentivava todo mundo a estudar. Aquilo de ele aparecer na televisão pedindo para as crianças estudarem não era mera apelação, nem mera demagogia.
Ele acreditava no poder da educação. Ele tinha muita admiração pelo José do Patrocínio, né, que foi aquele jornalista negro e abolicionista. Né? Ele admirava a capacidade de superação do José do Patrocínio, que foi alguém que estudou e se esforçou muito para se tornar jornalista, farmacêutico e ativista político. Né? Como nós não temos horário para saber a posição por casa, nem a angularidade, eu vejo que essa conjunção aqui de Júpiter com Saturno, que está aqui, né, pode indicar justamente isso, né, aquela coisa do estudo, que é Júpiter, com esforço e numa pegada de ascensão social, que é Saturno. Okay? Mercúrio em Peixe está em queda, certo? Não é um bom lugar para ter Mercúrio, né, porque aqui confere uma certa desorientação, entendeu? Confere um certo psiquismo, às vezes um tanto descontrolado e tal. Se bem que esse Mercúrio está muito bem aspectado com Júpiter, né, e com Urano. Isso aqui, em geral, somente a conexões de Mercúrio com Urano, ele confere uma mente genial, entendeu? Uma inteligência acima da média. Com Júpiter também, né, porque é um planeta de grandeza, então uma grande inteligência. Principalmente favorece a conexões de Mercúrio com Júpiter, favorece os estudos. Okay? Mas ele tem uma oposição com o Netuno. Né? Mercúrio tem uma oposição aqui com o Netuno. E é uma oposição muito forte, tá? Porque além de ela estar exata, ela está exata e ela está em mútua recepção. Por quê? Porque Mercúrio está no signo de Netuno e Netuno está no signo de Mercúrio. Isso aí chama-se dupla recepção mútua. E isso aí fortalece demais o aspecto. Tá? Isso aqui mostra uma certa desconexão com a realidade. Tá? É muito bom assim para poetas, para músicos, entendeu? Como é o caso dele. Dá muita imaginação, muita criatividade. Mas também dá tendências escapistas, né? Tendências a querer tentar fugir da realidade de alguma maneira, somente quando ela fica um pouco difícil. Tá? Talvez explique um pouco aquela coisa dele se voltar para a bebida. Né? O filme mostra muito isso, infelizmente, ele sempre com garrafa de uísque, garrafa de aguardente na mesa, tomando cerveja. Era uma característica dele isso daí. Né? E aspectos tensos entre Netuno e Mercúrio, eles são muito perigosos se a pessoa gostar de beber ou gostar de usar outras substâncias assim, mais pesadas, tá? Por conta da desconexão com a realidade que esse aspecto provoca. Ok? Eu já fui consultado sobre pessoas que tomaram aí uma certa bebida, né, que eu não vou citar o nome, tá bom? Que ela é utilizada em ritual religioso que provoca um estado alterado de consciência. Né? E a pessoa acabou entrando em surto psicótico e não voltou mais. Tá? E nos casos que eu vi, em geral, havia conexões tensas de Mercúrio com Netuno, às vezes com Urano também. Tá? Isso aí é perigoso, né? Principalmente se tiverem envolvidas as casas 3 e 9, né? Que é a mente e a mente superior. Tá? Algumas pessoas podem perguntar como é que uma pessoa como Mussum, né, que tinha o Mercúrio em Peixes, oposto a Netuno e ambos em recepção mútua, pode ter sido um aluno tão disciplinado, tão aplicado como ele foi. Né? Primeiro, como eu disse, né, a gente não tem horário certo para ver as casas e a angularidade. Tá? Então fica uma interpretação meio incompleta, tá? Meio capenga, vamos dizer assim. Tá? Mas também tem aquilo que a minha atual mestra em astrologia fala, né? Onde tem muito Netuno tem que ter Saturno, né? Porque é Saturno que põe a ordem na casa. E a mãe do Mussum, talvez até instintivamente, fez isso. Né? Viu que ele estava voando muito, porque Netuno, se deixar, é que nem um balão voando ao vento, sem rumo, e resolveu colocar Saturno na vida dele. Colocou ele no colégio interno, onde ele tinha horários, regras, código, tinha tudo isso para cumprir. Tá? Então, talvez até sem saber, ela colocou Saturno, onde tinha muito Netuno. Né? Muito sábia essa dona Malvina, mãe do Mussum, que eu imagino que ela não sabia astrologia, mas ela fez exatamente o que a astrologia muitas vezes aconselha quando a pessoa tem muito Netuno. Tá? Procura Saturno, tá? Para dar aquela aterrada. Né? Temos aqui um paralelo entre Vênus e Mercúrio. Né? O paralelo é um aspecto que funciona como uma conjunção. Né? Ele confere muito gosto por literatura.
entendeu? É gosto por escrever, né? Escrever coisas poéticas, coisas bonitas, né? No caso, muito a ver com ele, né? Porque ele foi músico, né? Músico, compositor, né? Coisas assim agradáveis. Né? Confere o tal do famoso bico doce, né? Aquela coisa da pessoa que é chavequeira, entendeu? Sabe falar coisas bonitas para impressionar, etc. Então tem esse lado aí também. Pessoas que sabem se posicionar de uma forma firme, mas não de uma forma agressiva, entendeu? Sabe se posicionar com elegância, sabe se posicionar e falar com elegância e charme, tá bom? E aí isso reforça, né, esse paralelo, os outros aspectos que o Mussum tem da parte artística, né, que mostram a parte artística dele, né? Você tem o Sol conjunto com Vênus, né? Você tem esse paralelo aqui. Você tem a oposição Mercúrio com Netuno, que apesar de ser complicada, ela indica vocação artística, né? Ela indica uma possível tendência artística. E você tem a Lua em Leão, que é uma lua de palco, né? O Leão adora aparecer, adora se mostrar, ok? De resto, Netuno ele está em trígono com Saturno. Aqui mostra uma capacidade de transformar sonhos em realidade. Né? E Netuno está em trígono com Júpiter, né? Mostrando proteção espiritual, espiritualidade, empatia com as pessoas, desejo de ajudar as pessoas. Ok? Marte em Aquário mostra alguém que gosta de agir de uma maneira independente, de uma maneira diferente, né? Às vezes de uma maneira inconvencional, mas também que é alguém que gosta de agir de uma forma coletiva, né? A favor de um grupo. Né? Então ele tinha essa coisa da liderança, com o Sol em Áries, e aquela coisa de agir a favor de um grupo, que no caso dele foi o grupo Originais do Samba, e também aquela coisa da causa social, né? Lá da escola de samba. Ele agia naquela causa social da educação das crianças na escola de samba da Mangueira lá. Tá bom? E para terminar, o vídeo não ficar muito longo, né? Porque ninguém assiste vídeo muito longo nessa era de TikTok que a gente está, a gente vê aqui uma oposição Marte e Plutão. Aqui, ó. Que também é uma oposição exata, ó, aqui. Né? Então, aspectos tensos entre Marte e Plutão geram, assim, uma energia extraordinária, uma capacidade de transformação e superação fora de série. Tá? Ele não se tornou um Mussum à toa. Né? E aqui eu acho a própria biografia dele, o livro, mostra uma pessoa que tinha uma energia fora de série, uma capacidade de superação, uma capacidade de correr atrás das coisas dele muito grande. Pena aqui que a gente não sabe as casas envolvidas. Ok? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, ok? Desculpe se eu pareci hoje um pouco deprimido, ou talvez um pouco até mesmo triste, ou talvez até mesmo agressivo, mas é aquilo que eu falei, quando eu fico lembrando, eu fico trazendo de volta, né, como é que era a cultura brasileira, principalmente como era a nossa música, eu sempre fui muito ligado em música, né? Como é que era lá nos anos 50, 60, 70, eu realmente fico deprimido, é sério isso, tá? Não é algo assim que eu estou falando assim por demagogia ou para fazer qualquer tipo de apelação, não. Tá? Eu me sinto muito mal, tá? Principalmente quando eu comparo esse mundo que hoje eu vivo com aquele mundo que está no passado. Né? A gente sente que não houve aí uma evolução. Tá? Pelo contrário, a gente está cada vez mais em decadência cultural. Okay? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, tá bom? Se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo, caso você tenha amigos que gostem do assunto. E também não esqueça de deixar o seu comentário, caso você queira, tá? Fiquem com Deus, tá? Tenham uma boa semana, né? Bom fim de feriado, porque hoje é 15 de novembro. E cuidem-se, tá? Tchau.